pessoal, no vídeo de hoje, no canal Espiritualidade Pura, iremos falar sobre uma projeção astral que eu tive em uma casa mal assombrada. Eu tenho tenho 30 anos hoje de idade. Há cerca de 10 anos atrás, quando eu tinha 20 anos de idade, eu comecei a estudar os fenômenos da projeção astral. Primeiramente, nós somos da nova geração, nós pesquisa mais pela internet, Comecei a estudar Saulo Calderon, Wagner Borges, Valdo Vieira, da projeciologia. Comecei a estudar esses autores, sendo que desde a infância eu tinha uns sintomas de paralisia do sono. Como a minha família é relativamente da igreja evangélica, e eu fui da igreja evangélica alguns anos da minha adolescência, eu acreditava que a paralisia do sono era demônio, tinha um mal em cima de mim ali, me enforcando tal, em cima de mim. Só que com o tempo, comecei a ter experiências que me provavam que existia uma continuação da alma, que aquele estado era apenas um estado onde meu espírito estava desdobrado e eu ainda de alguma forma estava conectado ao corpo e não conseguia me desconectar certas partes do corpo, dando a sensação de uma paralisia do sono. Tentava mover o corpo físico e não conseguia mover o corpo físico, apenas o corpo espiritual. E com o tempo, com as práticas de desdobramento astral, eu comecei a notar que quando eu ficava em paralisia do sono, tentava mover meu corpo físico não se movia, mas eu via minhas mãos espirituais, o meu corpo espiritual começava a ver partes dele assim. Tentava mover o braço físico, mas estava movendo, era meu braço espiritual. Aí, então, a partir daí, eu comecei a usar algumas técnicas de projeção astral, técnicas essas que eu desenvolvi com base nas minhas experiências que eu fui tendo, fui descobrindo meios. Cada um encontra seu meio de sair do corpo, Não adianta ensinar uma técnica para você descobre sozinho na sua jornada a sua melhor técnica de sair. Alguns saem do corpo projetados de uma forma, outros saem de outra, e cada um cria o seu meio, Tem pessoas que não conseguem sair do corpo assim. Tem pessoas que conseguem sair do corpo sentado na cadeira. Deita na cadeira e consegue. Tem outros só deitado, outros virado para baixo. Cada um tem sua forma, Então eu fui descobrindo meios para mim poder sair do corpo. Quando eu comecei a me aventurar nessa aventura de descobrimento espiritual, comecei a ver que meu corpo era apenas uma casca, era apenas uma casa onde eu dormia e meu espírito se projetava para fora do corpo e vivia os fenômenos chamados sonhos. Mas com o tempo eu comecei a ver que os sonhos, eu podia controlar os sonhos, eu podia estar consciente dentro dos sonhos. E com o tempo eu comecei a ver que existia uma malha de ilusões que nos envolve, que constitui os sonhos. Tinha um véu que separa as duas realidades, o mundo físico e o mundo espiritual. Digamos o seguinte, se todo mundo que dorme sai do corpo, então logo essas pessoas vão se projetar no mundo dos espíritos, vão ver espíritos, por assim dizer. Mas não, existe um véu que separa as realidades, o mundo físico do mundo dos espíritos. Esse véu chama-se mundo dos sonhos, que é um véu ilusório, que podemos associá-lo diretamente ao inconsciente coletivo, que defendia Carl Gustav Jung na psicologia analítica, que existe um coletivo de imagens de um mundo, uma réplica desse mundo que seria um coletivo de imagens, criado pelas nossas mentes. Muitas das pessoas que acham que estão projetando em astral realmente direto no mundo espiritual estão apenas no mundo dos sonhos, que na verdade é uma projeção astral. O mundo dos sonhos é conhecido também como astral interno. Ele é o interior da nossa consciência, por assim dizer, uma conexão interna, interligada em vários outros inconscientes coletivos. Então, quando você sai do corpo e não vê seu corpo em cima da cama, você está numa réplica desse mundo, vê sua cama, tudo, a não ver as pessoas desse mundo, por assim dizer, o seu corpo em cima da cama, você está no mundo do astral interno, você está dentro do mundo dos sonhos. Então, durante muito tempo, eu saía do corpo, achava que saía do corpo, saía, não via meu corpo em cima da cama, não via os objetos tal do mundo real, eu via as coisas como se fosse há 5 anos atrás da minha realidade. A minha casa aumentou, e eu não via as partes da minha casa que aumentaram, eu via a casa como se fosse a casa antiga. Isso porque o inconsciente coletivo das pessoas do meu bairro, que viram a minha casa há 5 anos atrás, ainda imaginam ela assim. Então, eles não viram a continuação da minha casa. Parte da minha casa não foram materializadas ainda no plano astral, ainda de fato. Então, por isso que a minha casa ainda continua sendo antiga. Então, muitas vezes você sai do corpo ou tem sonhos dentro da sua casa antiga ainda, ou de lugares antigos ainda, porque
esse inconsciente ainda não foi criado ainda para você. Da mesma forma que você viaja para outra cidade, você ainda continua tendo sonhos na outra cidade, não na mesma cidade que você está. Seus sonhos passam na cidade, porque você tem uma conexão mental ainda com outra cidade. Seu consciente astral ainda é da outra cidade, mas com o tempo esse astral dessa cidade vai passar a ser o seu. A sua energia vai se relocar nesse lugar, sendo que sempre você vai ter sonhos oscilando entre regiões e lugares. Né? Imagina uma pessoa que viajou o mundo todo, né? Então ela vai ter sonhos em diferentes partes do mundo, né? Então, com o tempo eu comecei a ver que somente a ativação do terceiro olho, da faculdade do terceiro olho, me possibilita passar de uma realidade para outra e ver realidades. Só tem uma forma de você se desdobrar em astral e ver a realidade como ela é, despertando a clarividência. Se você despertar a clarividência, a capacidade mediúnica de ver além do véu, você ultrapassa as ilusões e pode chegar a ver a realidade espiritual como ela é. Então, quando eu comecei a praticar as técnicas da clarividência, eu comecei a sair do corpo e começava a projetar energia nessa região do terceiro olho. Isso possibilitava passar de uma realidade para outra. Eu rasgava o véu, por assim dizer. Uma vez eu saí do corpo, aí minha mãe... na verdade, eu tenho um fenômeno chamado dupla audição. Eu tô aqui deitado no corpo aqui e tal, aí me desdobro em astral, eu consigo ter duas audições, tanto a da audição das pessoas que estão perto do meu corpo aqui, como do lugar onde eu estou. Posso estar em outro lugar bem distante, e eu tenho dupla audição. Eu consigo ouvir a voz das pessoas aqui e consigo ouvir os sons daquele lugar, daquela região também. É uma coisa interessante. Só não desenvolvi ainda o fenômeno da dupla visão, mas algumas vezes eu consegui ativar o fenômeno da dupla visão, ter duas visões de dois espaços. Então, quando uma vez eu esperei minha mãe, ouvindo aqui a voz da minha mãe estava vindo para a cozinha, eu esperei ela ir para lá, aí me desdobrei em astral, aí fui acompanhando o espaço da casa até onde ela estava, e no lugar onde ela estava eu não estava vendo ela. Eu estava projetado no astral do mundo dos sonhos ainda, eu estava dentro do astral interno, mas eu sabia que ela estava naquela sala, mas não naquela dimensão tempo e espaço que eu estava, sim em outra dimensão. Aí eu fiz um mudra do terceiro olho, que eu ensino aqui no canal, projetei luz aqui na testa e fiz o mantra OM. O mantra OM, projetado aqui na testa, as vibrações abriram as dimensões do espaço dimensional entre nós e eu consegui ver ela em tempo real na cozinha. Eu consegui ver em tempo real. Eu consegui sair de uma dimensão para outra. Isso porque minha faculdade de clarividência não é tão avançada. Pessoas que têm a clarividência mais avançada, elas conseguem desdobrar astral facilmente. Se você tem a clarividência avançada, você consegue desdobrar facilmente do corpo e ver as dimensões. Você não fica preso dentro da ilusão dos sonhos, como a maioria de nós fica, né? Então, nesse dia, eu fui mais além. Eu comecei a desenvolver métodos de abrir meu terceiro olho, porque é mais fácil eu ativar o terceiro olho na dimensão astral do que no corpo físico, para mim. Para a maioria de nós também, porque nós temos dois tipos de visões. Tem uma visão física do terceiro olho no nível etérico, do corpo etérico, duplo etérico, e temos a visão astral, que seria a paravisão do corpo astral, que seriam dois. Então, para essa visão estar sendo ativada nesse plano, você teria que ativar as duas e sincronizar as duas nesse plano. Tem um vídeo meu que eu falo sobre esse fenômeno aqui no canal. Então, eu ativei a clarividência no corpo astral por meio da meditação e circulação energética. É como um músculo, né, realmente. Você vai desfazendo a circulação energética, aquela faculdade vai ficando mais aflorada. Então eu consegui ver o mundo real em tempo real dessa realidade física. E ao mesmo tempo o mundo astral propriamente dito, onde tem os espíritos. Aí eu fui flutuando até o portão de casa. Lembrando que no astral interno, no mundo dos sonhos, tudo é palpável. Você pode pegar numa mesa, pode pegar na cadeira, pode abrir o portão da sua casa, mas porque aquilo tudo é uma réplica criada no mundo dos sonhos, né? Ali o mundo dos sonhos. Então eu fui tentar pegar no portão, minha mão atravessou o portão. Aí eu não conseguia tocar no portão. Aí eu vi que realmente eu estava desdobrado em astral. O desdobramento astral em tempo real. Aí eu tentava pegar no portão e não conseguia abrir o portão. Aí eu peguei e atravessei o portão, como um fantasma, né? Aí eu olhei pra rua. A rua normal. Tinha umas pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas isso é para outro vídeo, essas pessoas do astral. Aí eu pensei assim, nossa, o que eu vou fazer? Eu saí do corpo, eu tô aqui fora, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei assim, não, eu vou visitar um amigo meu. Aí tinha a casa de um amigo meu que ficava lá no fim da rua, descendo o morro. Aí eu fui andando, na hora que eu fui andando, aconteceu um tipo um loop. Porque às vezes a pessoa ela não consegue se mover no astral como aqui no mundo físico. Ela se move, mas volta para o mesmo lugar. Ou a dimensão muda. Aí, como eu tinha feito já vários desdobramentos astral, onde eu tentava me mover de um lugar para outro, e as dimensões mudavam, aí eu criei uma forma minha, tipo, de me mover.
Aí eu falei assim, não, eu não vou a pé, como um ser humano, eu vou flutuar e vou me focar aqui onde eu quero ir, eu vou focar mentalmente, porque a minha mente não atrapalhe isso, porque tem a ver também com o cordão, o campo de ativação, o campo de atividade do cordão de prata, que seria essa conexão aqui atrás que nós temos com o corpo físico, né? Porque você hidrobem astral, mas você tem um cordão energético que conecta as duas realidades. E esse cordão só se conecta no momento da sua morte, né? A morte biológica do corpo, né? Aí eu me desdobrei em astral, aí eu estava indo para a casa do meu amigo, aí eu fui mentalizando o caminho para não ter nenhuma mudança dimensional, né? Aí eu cheguei na casa dele, aí quando eu cheguei na casa dele eu vi tipo uma energia em torno da casa dele, a aura psíquica da casa dele. Aí eu fui entrando lentamente na casa, eu estava na sala da casa dele, olhei, eu vi os dois irmãos dele no computador mexendo, né, pela janela do quarto dele. Aí eu fui na sala, tinha um garotinho numa mesa desenhando, um garotinho de em torno de 5 anos de idade ou menos. Aí o olho dele, desse garotinho, assim, ele estava desenhando, ele pegou e me olhou assim. Aí eu vi que ele não se tratava de um ser humano no mundo físico, sim de um espírito de uma criança. Aí esse ser me olhou, aí me lembrou aqueles filmes de terror, né? Aqueles filmes de terror onde você olha para você e fica vermelho o olho, assim, saindo a luz. Não. Só que o garoto não tinha olhos, ele tinha só um espaço escuro aqui nos olhos. Ele não tinha mais olhos, era escuro. Aí ele me olhou, eu fiquei com tanto medo, tanto medo. Aí eu peguei e pensei, e lembrei que o meu irmão, ele tinha uns 5 irmãos, 7 irmãos, a mãe dele teve vários filhos, e um dos filhos dela morreu. Aí eu pensei que era o fantasma, o espírito daquele filho dela que morreu. Eu cheguei a pensar isso. Aí eu peguei, o medo foi tão grande, eu fugi dali daquela casa. Aí eu falei, não vou ficar aqui não, essa casa aqui é assombrada. Aí eu peguei, subi o morro. Quando eu tava na metade do morro, eu pensei no meu corpo e voltei. Quando eu penso no meu corpo e volto, porque tipo assim, não tem problema você sair em astral, você basta pensar no seu corpo que você volta. Aí eu pensei no meu corpo e voltei. Aí quando eu já volto consciente. Meu corpo estava dormindo, mas eu já estava acordado. A consciência já estava acordada. E quando eu volto, tem tipo assim uma sensação de um choque térmico. Chega, dói a cabeça aqui quando átomo com átomo o astral vai se conectando de novo. E dói quando é muito rápido essa volta. Então por isso que a gente tem que, quando volta devagar, se concentra, não faz rápido. Aí eu fiz rápido. Aí deu uma dor, um choque térmico, assim, por assim dizer. Aí eu voltei já acordado, como se eu tivesse acordado já. Aí eu peguei, desci o morro, fui lá na casa dela, tá, do meu amigo. Aí eu falei com os irmãos dele lá, tal, que ele não estava lá. Aí eu vi os dois garotos estavam no computador, né? Já é uma prova que eu realmente dormi astral, uma prova pra mim, né? Porque eu vi os dois garotos e eram os mesmos garotos que estavam lá na visão do mundo astral. Aí eu peguei e conversei com ele. Oi, vocês tinham um irmão mais novo que morreu? Aí ele falou, não, nosso irmão morreu na barriga da nossa mãe ainda, ele não chegou a nascer. Aí eu pensei assim, então o que eu vi foi mentira, foi coisa da minha cabeça, foi um sonho. Então, porque não pode ser um fantasma de um feto, não, ele era grande. Aí a mãe dos garotos veio até mim e perguntou, ei, o que você viu? Você viu uma coisa aqui? Aí a mãe dos garotos, ela já viu assim, aí eu vi que ela tinha visto alguma coisa. Aí eu peguei e falei assim, não, olha, você vai me achar louco, mas é o seguinte, eu saio do corpo e eu vim aqui na sua casa mais cedo. Aí eu vi um garotinho ali, sentado ali naquela mesa ali, tava desenhando, ele era assim, assim, cabelo cacheado, assim, assim. Aí ela pegou e ficou assustada. Aí no momento que ela ficou assustada, ela falou, não se preocupe, eu também já vi esse garotinho aqui. Esse garotinho, às vezes, ele sempre aparece aqui, esse garotinho. Ele sempre aparece, meus filhos estão brincando, porque eu também vejo espíritos. Ou seja, a moça era clarividente, ela era médium. Eu tinha visto boatos que ela era médium, vinha coisa, né? Mas ela era clarividente. Ela viu esse espírito desse garoto que eu vi. Aí eu já não duvidei da minha faculdade. Realmente saí do corpo, fui lá e vi esse espírito, o mesmo espírito que ela viu, né? E outras pessoas viram. Aí ela me falou o seguinte: que esse garotinho sempre esteve nessa casa. Esse garotinho e uma mulher de branco lá que aparece. Aí ela fala que sempre quando os garotos estão brincando de jogar bola, ele aparece lá para brincar com as crianças, né? Apesar que as crianças não vê ela, mas ele aparece lá. E ela fala que não só eu vi esse espírito, como outras pessoas viram do bairro. Um senhor, o vizinho dela, estava descendo o morro, porque a casa fica no morro, e viu 4 horas da madrugada esse garoto lá, e no outro dia ele foi lá reclamar com ela, dizendo que era um dos filhos dela que estava fazendo medo a ele alta noite, estava lá na porta da casa dela. Aí ela falou que os filhos dela não
costumam ficar acordados até tarde aqui não eram os filhos dela. Então, foi uma coisa bem impressionante. Aí ela me falou, tem mais, que a casa dela era, digamos, uma assombrada, porque antes deles chegarem na casa, quando eles compraram a casa já de outra pessoa, e a casa funcionava como um terreiro de magia, rolava algum tipo de ritual lá, magias. Era uma casa de feitiçaria, por assim dizer. Eu não vou vincular nenhum tipo de religião, porque pode dar alguma coisa aqui, mas era uma casa que as pessoas faziam magias lá. Quando ela chegou, tinha vela preta nas paredes escondidas, enterrados no quintal tinha vela preta, tinha livros também escondidos nas paredes. Então era uma casa realmente que foi utilizada para fins de magia. Ali, de alguma forma, ali aquela casa tem um acesso ao mundo espiritual, ali tem vários espíritos atuando naquela casa, por assim dizer, porque já foi um terreiro. Foi um lugar de atividade espiritual, né? Então é comum que esses lugares onde já foram trabalhadas magias sejam assombrados por espíritos, e esses espíritos possam também. Também conotei, quando eu digo bem astral, que a casa tinha uma certa energia, um campo diferente das outras casas na vizinhança. Realmente, porque os lugares que já foram utilizados como portais mediúnicos de alguma forma, tem uma atmosfera que possibilita a materialização e o aparecimento desses espíritos com mais facilidade ali. Desde o momento que eu tive essa experiência, que eu anotei em alguns cadernos meus, a maioria das minhas experiências que eu tive, eu fui anotando ao longo dos anos. Eu tenho várias experiências que eu anotei em cadernos e estão guardados. Então, são muitos relatos que eu tive, muitas experiências fora do corpo, e espero que no próximo vídeo eu possa estar abordando eles. Mas desde então, eu nunca mais... Antes eu tinha muitas dúvidas se eu realmente saí em astral, realmente. Mas depois dessa experiência que eu tive, eu nunca mais duvidei. E tive muitas outras. Então, pessoal, dá um gostei nesse vídeo, segue o nosso canal, comenta aí o que você achou dessa experiência. Você conhece alguma casa assombrada? Então, até o próximo vídeo, tchau!